Engenheiro, tenha bondade. Gostei imenso das reflexões aqui que me antecederam, do Dr. Palquice, da Helena, enfim, da doutora, como é que se chama? Ernestina. A doutora que falou há pouco, não é Paula? Ernestina. Olha, gostei imenso, porque eles falam com bastante franqueza, mas devo dizer o seguinte: o que eu penso é que a nossa Constituição, nós temos é que, não o Estado, a nossa Constituição, porque o Estado depois tem que assentar as suas bases naquilo que é a Constituição. Portanto, a nossa Constituição, eu diria que é uma Constituição híbrida. Tem fundamentos e consagra aspectos democráticos, mas também consagra aspectos autocráticos. Se vocês virem, fazerem uma revisão à Constituição, fazerem uma visita à Constituição, vão ver que os primeiros artigos consagram um conjunto de valores que são verdadeiramente democráticos. Mas quando vocês entram para ali, para o 119, 120, até 124, vocês vão ver que a Constituição consagra valores autocráticos. Só o Presidente da República, que não é eleito diretamente pelos cidadãos, portanto, já falamos aqui da democracia participativa e não participativa, portanto, a representativa, a nossa democracia aqui nesse aspecto não é participativa. Os cidadãos não votam, não escolhem o seu Presidente da República. Ok? Portanto, quando vocês forem à Constituição, vão contar as competências que a Constituição atribui ao Presidente da República. Sabem quantas são? 54. 54. Só como chefe de Estado, a Constituição lhe dá competências até 20. São 22 competências. 22. Como chefe do Poder Executivo, 12 competências. Como comandante em chefe das Forças Armadas, 10. Depois tem mais 5 como, digamos, a pessoa a que se encarrega de definir as relações internacionais, mais 5. Depois ainda tem, a nível dos órgãos da segurança do Estado, mais 10, 5 ou 10. Depois ainda tem, a nível das Forças Armadas. Portanto, se vocês somarem tudo isso, hão de ver que são 54 competências. São excessivas. Não é por acaso que o camarada José Eduardo Santos disse que a nossa Constituição é atípica. E, portanto, a nossa democracia é atípica. Eu aí concordo plenamente com a Helena quando diz que não há democracia. Mas eu poria isso entre aspas. Ou seja, há uma parte que fala de democracia, de facto, e nós praticamos essa democracia, porque há uma espécie de liberdade de expressão, não é? Embora muito condicionadas, e de certo modo pratica-se com algum medo, e também com uma autocensura, mas, por do outro lado, nós vamos ver que, de facto, não é nada recomendado para um país ter um presidente que não é eleito pelos cidadãos diretamente, pelo sufrágio universal, mas detém poderes absolutamente inaceitáveis. São muitos. Portanto, no que é que nós temos aqui? Nós temos aquilo que eu dizia, que nós temos que passar por uma fase de transição. E essa Constituição, claro que não foi redigida pelo líder da nação. Né? Foi redigida por um grupo que, infelizmente, esse grupo ultimamente tem estado a dizer que não estavam suficientemente preparados para fazer essa Constituição. E, portanto, nem muito para o mar, nem muito para a terra. Eu não diria que nós não temos democracia, mas também não diria que nós temos uma democracia plena, porque os cidadãos não votam nos seus deputados. O cidadão angolano não vota no seu deputado. Aliás, o deputado não conhece os cidadãos não conhecem os deputados. O Presidente da República nunca foi eleito. A primeira vez que tentamos fazer, em 91, o camarada José Eduardo Santos acabou por ter um número de votos que não lhe permitiu passar para a fase seguinte, e, portanto, teve que se fazer
havia necessidade de uma segunda volta, e depois daí para frente nunca mais tivemos essa oportunidade. Aliás, esse direito, que eu considero um direito do cidadão de eleger escolher o seu líder, até porque o líder assim torna-se mais legítimo, tem maior legitimidade para falar. Quando o líder não é eleito pelos cidadãos, acaba por ser muitas vezes até insultado, etc, etc. Não há autoridade. Ele pode ter até legalidade, pode ter autoridade, mas não tem legitimidade para defender o mérito de ter sido escolhido, ok? Ele é apontado, ele é indicado, ele é empurrado pelo partido. E isso não é um bom presságio para o exercício pleno da democracia. Portanto, eu diria que o nosso problema está na Constituição. Não está na democracia ou não democracia. Está na Constituição da República, que eu sugiro que nós reflitamos todos em volta disso e façamos um pacto de nação, porque nós nunca fizemos. Nós nunca tivemos a oportunidade. Os angolanos nunca tiveram a oportunidade de discutir a sua Constituição. Nunca. Foram os partidos que o fizeram. Primeiro, a lei constitucional, MPLA. Depois, a lei constitucional, 91, mudamos aquilo tudo, multipartidarismo, tudo muito bem, mas depois acabamos por cair outra vez numa armadilha democrática, digamos, democrática, entre aspas, não é? Portanto, nós não temos, de facto, os cidadãos angolanos ainda não gozaram, desde a independência, do direito, desde a independência, diria até desde 1991, o direito de escolherem o seu líder máximo, o líder da nação, com uma eleição em que as pessoas saibam quantos votos recebeu este, quantos votos recebeu aquele. Nós nunca tivemos um debate presidencial. Isso nos entristece, não? Eu acho que vocês estão um pouco tristes também, ouvindo assim de alguém do MPLA. Nunca tivemos um debate presidencial. Isso empobrece muito o nível, a qualidade da nossa vida política, do nosso prestígio enquanto nação. Nós temos que ser um pouco mais... Temos que amar mais a nossa terra. Nós temos que amar mais a nossa pátria. Temos que fazê-la subir patamares no contexto das nações, para que os outros países nos respeitem. Que respeito nós vamos exigir de outros povos, de outros países, quando nós não temos nem sequer uma autarquia? Portanto, mesmo até o dirigente local não é eleito pelos seus cidadãos. O deputado não é eleito, não tem força, não tem qualquer tipo de prerrogativas para fazer, modificar leis, etc., porque são os partidos que o empurram, ok? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Uma só palavra: devolver a soberania ao povo angolano. É isso que nós temos que fazer, porque nós nunca o fizemos, nós nunca demos a soberania ao povo, às populações, para escolherem os seus responsáveis. Estou a falar a nível oficial, a nível institucional, não estou a falar tradicionalmente. Tradicionalmente, nós, em muitas áreas, mantivemos aquele escopo, digamos, aquela relação nas comunidades entre os cidadãos. Mas a nível da nossa nação, não, nós temos que estar todos entristecidos, porque nós não estamos a praticar aquilo que seria algo de prestigiante para o nosso país em pleno século XXI. E eu acho que é possível nós alterarmos esse quadro em 2027, porque em 2027 nós já temos a experiência dos outros povos. Primavera Árabe, aqueles 3 países que caíram, Tunísia, Egito, Líbia, né? Começou por aí, e agora estamos a ter a Primavera Africana, né? Então, nós agora em 2027 temos que saber ser inteligentes. Nós temos que começar a conversar já. Eu acho que aqueles que estão no poder e aqueles que estão fora do poder deviam começar a conversar para voltarmos a 1975 e dizermos assim: todos nós cometemos erros, todos nós falhamos. Nós nunca demos a oportunidade ao povo angolano de ser soberano, de declarar a sua autodeterminação. Nós nunca fizemos isso. Lembra-se que nos primeiros anos de 1975
A 91, o que é que nós fizemos? Não demos a autodeterminação ao nosso povo. Nosso povo não votou, não escolheu. Portanto, nós dissemos, nós somos MPLA, nós conquistamos a independência, nós proclamamos a independência e vamos construir o regime político e econômico que nós vamos decidir. E começamos a fazê-lo. Tivemos, claro, a resistência dos outros grupos políticos e sociais. Em 91, passamos para o multipartidarismo. Mas mesmo assim, isso é imperfeito. Isso não está bem desenhado. O projeto da nossa nação não está feito. Não está feito. Então, nós temos essa oportunidade agora em 2027. Vamos tentar juntar-nos e vamos tentar fazer um país que seja digno desse nome. Até porque a Angola é o segundo país que vende mais petróleo em África. A maior riqueza que nós temos em África é o petróleo, do ponto de vista das commodities. E nós somos o segundo maior. E só temos 38 milhões de pessoas. Por que nós vivemos assim? Aí está, o problema da democracia, o problema do aproveitamento do capital humano. Nós não conseguimos dar aproveitamento do capital humano. E, portanto, não conseguimos também explorar a riqueza a nosso favor. Só para terminar, porque nós falamos muito de política, falamos pouco de economia. A mim só me chamam para falar de política, não sei porquê. Eu espero que me convidem também para falar de economia, de cultura. E vou falar um bocadinho de economia, porque isso também tem a ver com a democracia. Vocês sabem que nós só vendemos petróleo. Desde há muitos anos que vendemos petróleo. Depois, com o dinheiro do petróleo, a gente vai ao barco, compra comida, come, voltamos a vender petróleo, depois dão-nos royalties, no fim do ano, depois nos dão alguns lucros, a gente pega nesse dinheiro e faz a gestão do país. Vocês acham que isso é bonito? Um país que vende, é o segundo maior produtor de petróleo em África. Só vende petróleo, não transforma, não faz nada. Nós estamos agora a transformar 95 mil barris dia de petróleo. A Nigéria já está a pensar em 1.400.000, camaradas. A Nigéria está a pensar em 1.400.000, nós estamos nos 90 mil barris por dia. Portanto, nós não estamos a aproveitar o petróleo. Por quê? Porque nós não competimos entre nós. O nosso acervo intelectual é muito pobre, porque nós não aprimoramos as nossas ideias. Nós não discutimos dentro do partido. Eu, dentro do meu partido, tenho dificuldades em discutir, em apresentar outros pontos de vista, em contestar, em questionar, tenho dificuldade. Então, o país todo fica assim. Nós estamos aqui a viver mal, por cima de muita riqueza, mas muita riqueza. Veja o que está-se a passar com o lítio no Uís. Vamos lá ao Uís, vamos ver, estão lá os chineses. Vamos no Giraú, o silício, aquelas pedras magmatíticas que vêm do magma. Tem lá muita riqueza mineral, que é a energia do século XXI. Está a ver? E nós estamos distraídos. Por quê? Porque não há competição, não há discussão, não há debate sobre essas matérias. E por que é que não há? Porque nós não somos um país verdadeiramente democrático, em que a imprensa está aberta. Olha, eu não tenho acesso à TPA, não tenho acesso à Zimbo, não tenho acesso a nenhum órgão da comunicação social do Estado. Os meus colegas, muitos colegas que estudaram comigo, verdadeiramente gênios, que estão aí, pessoas especializadas, que têm domínio da matéria, nunca os vi a discutirem seriamente de matérias sobre o nosso país. E, portanto, isso tem a ver com o quê? Muitas vezes tem a ver com essas competências excessivas que nós atribuímos ao Presidente da República enquanto chefe de Estado, enquanto comandante-chefe das Forças Armadas, chefe do partido, chefe da segurança, chefe de tudo, nomeia, desnomeia, faz tudo. Portanto, nós não temos aquilo que nós seria para nós a maior riqueza da democracia, abertura. Abertura, para que as pessoas possam falar, para que as pessoas não fossem parar a cadeia, não tivessem receio de falar. E, portanto, eu fico por aqui apenas para dizer que a economia também sofre quando a democracia num país se desloca a várias velocidades, que é o caso da nossa Constituição. Ela é híbrida, no princípio é democrática, mas depois no meio acaba por ser autocrática.